Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Serena. Essa é uma leitura para o signo de Virgem em relação ao mês de março de 2023. Serve tanto para o signo solar, lunar e o ascendente. Ok, então, Virgem, aqui como tema do mês, a gente tem Cronos com ciclos, o que está indicando que esse vai ser um período talvez de mudança, onde você vai ver uma mudança grande na tua vida. Pode não estar relacionada com questões do mundo material, pode ser simplesmente uma mudança interna, onde você meio que supera uma fase da tua vida ou se vê superando uma questão nesse sentido, nesse período. Também a carta do número um, o que indica também, né, um novo começo, né? Porque assim que uma coisa termina, a outra começa. Existe algum tipo de resolução para você nesse mês? Eu sinto um pouco de tristeza em relação a isso, mas eu acho que é mais uma questão de você andou passando por muita coisa e meio que. Não é que você tá triste porque a questão tá acabando, eu acho que é mais um peso que você tá tendo justamente porque você tinha passado por muita coisa, meio que você tá vendo. A visão que eu tenho é de você meio que assistindo um filme da própria vida nesse período, onde você tá meio que refletindo em relação às questões ou ao que você passou e traz ali uma certa bagagem emocional em relação a isso. Você tem aqui no baralho Lenormand, tem aqui um fim tem uma indicação de um fim de um relacionamento com uma pessoa, pode ser uma pessoa do sexo feminino, ou que se considere mulher, ou que tenha uma energia feminina mais evidente. Alguma coisa está chegando ao fim em relação a isso, em relação a essa pessoa. Eu acho que essa pessoa te desgastava muito energeticamente ou emocionalmente. Como eu estava dizendo, eu não acredito que isso seja desapontador. Eu acho que era algo que você meio que já estava vendo que ia acabar acontecendo. Ou já meio que sentia que isso ia chegar ao fim justamente porque não tinha como continuar essa questão ou esse relacionamento com essa pessoa. Se não for, se não, você não tiver nenhuma pessoa, né, ativa na tua vida ou que seja relevante nesse caso, pode simplesmente indicar uma questão também do passado, né? Às vezes você precisa fazer a resolução internamente, né? Não necessariamente com a pessoa em si, ou escolher deixar a pessoa, né, passar, né? Deixar a pessoa no passado, né? Ter esse fim de relacionamento. Ahn, Supondo, né? Dar um exemplo aqui no caso de você ter tido algum tipo de relacionamento abusivo com ou uma pessoa que tirou vantagem de você. Isso acaba ficando, né, pendente dentro, né, internamente, ou ficam resquícios energéticos dessa questão ou emocionais. E pode ser que nesse mês é que você vai ver a resolução disso, ou você vai ser capaz de se libertar dessa questão. Então, no caso de não ser uma pessoa que realmente está na tua vida nesse momento, existe a possibilidade dessa mudança. Pode estar relacionado a uma questão religiosa de alguma forma. Eu estou vendo aqui nessa combinação da torre com a cruz, uma questão espiritual ou religiosa, como eu disse, talvez não pode estar relacionado com alguma igreja ou ambiente no qual você conviva, né, ou que você tenha uma conexão com essa questão emocional, espiritual. Pode ser uma questão kármica, no caso de você estar se libertando dessa energia, como eu falei, ou dessa pessoa por questões de o relacionamento realmente chegou ao fim, não tem mais para onde ir a partir disso, cada um aprendeu o que tinha que aprender e chegou ao fim naturalmente. Eu também sinto que existe ou essa questão de você às vezes nem quer mais se conectar com essa pessoa ou conversar com essa pessoa. É meio como se você quisesse se desfazer desse relacionamento de um modo sorrateiro. Como se você quisesse meio que fugir da situação sem realmente ter que enfrentar isso. Talvez essa seja a tua esperança. Pode ser que seja possível, inclusive, que isso realmente aconteça. Principalmente se for uma questão onde você está se libertando disso, né, internamente, ou numa questão emocional interna, onde você termina um ciclo em relação a essa pessoa, o impacto que ela teve. Você não precisa estar convivendo com essa pessoa para que isso aconteça.
Eu continuo vendo uma questão kármica ou uma questão que realmente você não tem muito controle, você tá seguindo em frente em relação a isso. E tá seguindo em frente, inclusive, sem arrependimento nenhum nessa questão. E aqui a gente tem, né, essa combinação interessante aqui do caixão com o ladrão e o cachorro nessa sequência. Pra mim, isso tá indicando que realmente você tá finalizando um relacionamento com que te dava um desgaste muito grande, né? Porque o ladrão ele pode falar de questões energéticas também, pessoas que roubam a sua energia, ou roubam seu tempo, ou sua paciência, esse tipo de coisa. Então você tem essa resolução nesse sentido. Por fim, a gente termina aqui, né? Cartas bem positivas, né? No fim do mês. O cachorro e o cavaleiro. Novamente, você está se levantando e saindo dessa situação. Eu também tenho essa impressão com as cartas aqui de conselho que a gente tem. Que são... A gente tem o enforcado, o 8 de paus e o cavaleiro de água. Cavaleiro de água não. Aqui é o mensageiro de água, mas esse é o cavaleiro de copas no tarot tradicional. Então, era uma situação que estava pendente ou que você já não tinha mais resolução para ela, né? Você estava se sentindo estagnada nessa questão. Dá um gás nesse mês, possivelmente, e algum tipo de informação talvez chegue para você ou você simplesmente decida que já está na hora de você deixar essa questão para trás, ou essa questão em relação a uma pessoa, ou essa questão energética, nesse caso, que também pode ser. E você decide seguir em frente. Aqui como o mensageiro de água, né, que seria o cavaleiro de copas, eu sinto que você vai estar ou se conectando com a tua verdade em algum sentido, ou simplesmente decidindo seguir em frente com algum plano que você tinha, que vai te trazer algum tipo de felicidade, algum retorno emocional, no caso. Eu continuo sentindo uma espécie de melancolia, mas eu acho que é uma questão natural, principalmente se você está se libertando de uma questão que já acontecia há anos, né? No caso de ter essa influência dessa pessoa, ou essa pessoa você está deixando para trás alguma questão que não tinha sido resolvida antes e agora está se resolvendo. Algo que está chegando ao fim, né? Tem esse ciclo. Eu acho que aqui a carta do conselho é justamente isso. Levanta e sai. Não adianta você ficar nessa questão estagnada. Foca no que vai te trazer alegria, no que você... O que te dá... O que te aquece o coração, basicamente. É isso que o conselho está querendo dizer. Aproveita, né, essa energia que você tem, esse combustível que você está encontrando agora em março para seguir em frente. Para seguir em frente, para não... Para focar no que realmente importa, no que importa para ti. Mesmo que você sinta essa questão, essa melancolia natural, lembrar que isso é natural, obviamente. Não dá pra gente ficar feliz o tempo todo. E aqui a gente tem como mensagens, né, dos guias ou do time espiritual. A gente tem Better Than This, Unknown Soldier Missing. Essa música aqui fala exatamente a questão. Você pode fazer muito melhor do que isso. Existem coisas melhores para você lá fora. Existem situações melhores, pessoas melhores. Você merece mais do que o que você tem, merece mais do que ser esquecido ou ser negligenciado de alguma forma. Se você está se sentindo negligenciado por alguém, eu acho que o conselho é basicamente isso, né? É isso que os teus guias estão querendo que você entenda. Que você não é obrigado a se manter nessa situação. Você não está amarrado a essas pessoas, né? Se você está se sentindo negligenciado, você não tem obrigação nenhuma de se manter nesse relacionamento ou se manter nessa situação em que você se encontra. E essa carta aqui fala sobre ser esquecido em relacionamento, mas é justamente numa questão melancólica. Você pode até se retirar da situação, talvez você esteja com medo de como isso vai te impactar. Né? Talvez você meio que tenha esperança que a pessoa sinta a sua falta. E a verdade é que eles não vão sentir, não vai fazer diferença. Essa pessoa vai continuar esquecendo que você existe. E se ela lembrar que você existe, não é porque
Eu sei que está sendo meio bruto de dizer, mas é a realidade. E eu acho que é importante você enfrentar isso, tá? Se tivesse, se aplica para tua situação, obviamente. Eu acredito que o que eles querem dizer é que essa pessoa não vai sentir falta de você, ela vai sentir falta de ter alguém para abusar ou para usar ou para tirar algum tipo de vantagem. Então o conselho é justamente pega e sai dessa situação, se desconecta disso, nem que seja só emocionalmente, se você não consegue se desconectar disso, né, no mundo físico, no mundo material, porque não tem como você encontrar o que você espera nessa questão. E você pode fazer melhor do que isso. Essa carta aqui pra mim foi a que mais se destacou quando eu tava tirando essas todas elas, né? Quando eu tava fazendo a tiragem. Essa música ela tem muito essa, também ela tem essa pegada, essa certa melancolia, porque é quando você percebe que você realmente consegue fazer mais do que o que você tem, que você merece mais do que o que você tem. E que você não precisa que alguém te diga isso, né? É uma questão interna, você sabe disso. No fundo, você sabe que você merece mais. Que você merece ser mais do que uma pessoa negligenciada, uma pessoa esquecida. E existe isso para você lá fora. Eu acho que isso também é outra questão que os teus guias estão querendo dizer. Existem coisas melhores, existem possibilidades melhores, mas para isso você precisa sair dessa situação ou se libertar dessa questão, né? Dessa questão emocional, se for uma questão ainda interna mal resolvida. Mas eu acho que março para você então tá bem propício a isso, tá? Vai facilitar para que você tenha essa resolução, se liberte dessa questão emocional que tá te deixando estagnado, para que você encontre coisas melhores ou se depare com situações melhores. Eu acho que até o fim do mês você vai ter uma espécie de clareza, vai ver uma luz no fim do túnel em relação a isso. Então, mesmo que você passe por esse período, né, obviamente, vai ter essa questão emocional, como eu falei, talvez você se sinta um pouco melancólico, mas até o fim do mês você vai ver uma luz no fim do túnel, vai conseguir enxergar realmente as possibilidades à tua frente. É tudo isso que eu tô vendo. Eu espero que tenha feito algum sentido, que te treine e que tenha trazido alguma clareza pra ti. E eu vejo vocês então na próxima leitura. Tchau, tchau!